Queridos, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Como é que você está? Tudo bem? Eu sou Vinícius Ravani, sou pastor da Igreja Batista Nacional El Shaddai, na maravilhosa cidade de Lagoa da Prata, aqui nas nossas Minas Gerais. É uma alegria muito grande nós estarmos abrindo aqui o nosso Sementes de Fé, pedindo a Deus que possa falar ao seu coração. Hoje eu tenho uma palavra para ministrar ao seu coração, com base no livro de Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. Eu não vou ler todo o texto, você conhece a história, mas eu queria ler com você 2 ou 3 versículos aqui. Olha, versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí Pedro começa a recitar Joel e a pregar o evangelho e a exaltar o nome da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus seja louvado nesse texto maravilhoso. Então, o que eu queria destacar com você aqui nesse texto? Eu queria te mostrar a atitude de um homem que é transformado pelo Espírito Santo de Deus. Preste atenção. Hoje, essa situação aqui do versículo 13 para nós é muito simples, mas naquela época era uma situação muito triste, porque eles estavam vivendo um momento espiritual. Jesus havia morrido há 50 dias atrás, Jesus havia morrido, eles haviam visto o seu Salvador sendo morto, aquelas pessoas todas ali sabiam disso. Jesus ressuscitou, nem todo mundo acreditava, porque tinha uma história correndo, porque eles pagaram para essa história acontecer, de que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Então, nem todo mundo que não tinha contato com a fé cristã sabia que Jesus tinha ressuscitado. Surgiu uma história que Jesus tinha sido roubado, o corpo tinha sido roubado ali da tumba. Vocês lembram disso, né? Então, esse pessoal, quando viram os discípulos reunidos no cenáculo, na casa de João Marcos, orando, e que o Espírito Santo então vem sobre eles em forma corpórea, na verdade não em forma corpórea, mas dividido como que em línguas de fogo, e tem todo aquele acontecimento ali do Pentecostes. O versículo 13 diz que as pessoas começaram a zombar deles. O texto diz assim, ó: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E qualquer pessoa que é zombada, que é ridicularizada, ela estando ali no seu natural, vamos dizer assim, na carne, ela reage na mesma altura, com ignorância, com nervosismo. Mas olha que coisa linda. Pedro, depois que teve um encontro com o Espírito Santo, que mudou a vida dele, ele responde zombaria com texto bíblico. Você viu que legal? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Pedro responde: esses homens não estão embriagados como vocês pensam, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas o que ocorreu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí, não dá para ler o texto todo, depois você lê ele. Pedro prega, Pedro exalta Jesus, Pedro apresenta salmos, ele cita textos, ele cita salmos, ele fala de Deus, ele fala de Jesus, ele fala do Espírito Santo, ele vai citando as coisas. Os zombadores, se você for no final desse capítulo, os zombadores se convertem. Sabe o que acontece quando você rebate zombaria com palavra de Deus? O zombador vira crente. O zombador perde a graça, porque, meus irmãos, nada podemos contra a palavra senão pela palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, a palavra de Deus, ela despedaça as coisas, os cedros do Líbano, ela faz com que as montanhas se derretam. A palavra de Deus, você precisa começar a tomar posse da palavra de Deus. Eu estou te mostrando um texto onde um homem cheio do Espírito Santo de Deus responde zombaria. A palavra no versículo 13 diz que eles zombavam, zombaria,
zombavam de Pedro, zombavam dos outros homens que estavam ali, zombavam daquela ação do Espírito Santo, mas Pedro não foi ali dar murro, dar soco. É diferente daquele Pedro que estava lá no monte do Gólgota, quando Jesus é traído lá e as pessoas lançam mão. Pedro pega a espada, corta a orelha do Malco, vira aquela bagunça. Agora Pedro responde com um texto bíblico. Deixa eu te falar uma coisa: alimente-se da palavra de Deus. Coma, respire, beba, faça um projeto de leitura, começa do Gênesis, vá até o Apocalipse, no outro ano volta de trás para frente, no outro ano pega só o Novo Testamento, lê umas 3 vezes, no outro vai só no Antigo, depois lê só os Salmos, depois lê só os profetas maiores, vai fazendo assim, vai lendo, vai inculcando a palavra, decorando, grifando na sua Bíblia, guardando versículos bíblicos. Sabe para quê? Para nessas horas, como Pedro aqui, você tem uma palavra. A pessoa vem com pedra e você vai com Bíblia e mostra e fala e apresenta o plano de salvação e apresenta a palavra de Deus. Meu querido, isso aqui é como martelo que esmiuça a penha. Isso aqui é como espada de 2 gumes que é apta para discernir pensamentos, juntas e medulas e intenção do coração. Aprenda a usar a palavra de Deus. Sem contar, aqui rebateu zombaria, mas você pode tratar do depressivo, tratar do doente, tratar do desesperado. Você pode tratar daquele que está, sofrendo. Tem palavra aqui para tudo. Isso aqui, tem tudo. Palavra de Deus abençoada. Isso aqui é a palavra de Deus. Você precisa conhecer esse livro. Quando Pedro enfrentou a zombaria, a resposta de Pedro foi: não, eles não estão embriagados. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E eles param para ouvir. O zombador, ele não aguenta, ele não resiste. Todo mundo tem medo, tem temor da palavra de Deus. Lança a mão da palavra de Deus. Aqui estão as respostas que você precisa. Você não precisa dar murro, eu vou dar um karatê, não sei, eu vou, e xinga. Não. Você precisa só citar a Bíblia. Cita a Bíblia, que a Bíblia por si só, ela completa, ela faz o que homem nenhum consegue fazer. Isso aqui é vida. Jesus falou: as palavras que eu vos tenho falado é espírito e vida. Desafiar você a fazer igual Pedro. Toda vez que algo for contra você, for uma palavra de zombaria, responde com a palavra, não responde com zombaria, não responde com ignorância. Aproveita esse momento, não para brigar ou acusar alguém. No momento de zombaria, Pedro apresentou Jesus. Viu a diferença? Ele apresentou Cristo. No momento de zombaria, ele evangeliza aquele povo usando texto bíblico. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa. Queria orar a Deus para que você meditasse na palavra, para que você tivesse uma Bíblia, para que você estudasse essa Bíblia. Faz um propósito com Deus de ler, de estudar, de meditar na palavra de Deus. Amém? Isso aqui é preciosidade. Me converti. Deixa eu mostrar o texto que eu me converti aqui, quer ver? Esse texto aqui que eu me converti, esse texto, no dia que foi lido isso, lá em Pirapora, na Igreja Batista Missionária do meu pastor Albertino Teixeira de Toledo, eu converti com esse texto aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quando eu li esse negócio aqui, na verdade eu não li, eu escutei a irmã ler lá no teatro. Foi um teatro. Meu Deus do céu, leu esse texto e toda a minha estrutura caiu por terra. Eu falei: meu Deus do céu, esse negócio é complicado demais. Isso aqui é verdade? Será que isso aqui é verdade? E fui procurar na Bíblia que eu tinha, que eu acreditava que era a Bíblia de verdade. Fui na minha, estava escrito lá. A partir desse momento, meus pensamentos se turvaram e não deu outra. Eu aceitei Jesus. Pastor Pedro, na época irmão Pedro, pregou para mim, me mostrou. Eu fui para o culto numa terça-feira e aceitei Jesus. Palavra
Nada podemos contra a palavra. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, a tempo e fora de tempo, disse Paulo a Timóteo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui está a palavra do Senhor. Eu mostrei um texto onde Pedro, sendo confrontado e zombado, prega a palavra. E esta palavra trouxe salvação para aqueles homens que estavam zombando. Olha que coisa linda, os zombadores se converteram, porque o que estava sendo zombado não entrou no jogo deles, mas trouxe a palavra de Deus para eles. Isso é muito lindo, porque quando eu uso a palavra de Deus, o inesperado acontece. E eu oro, meu Deus, para que esse homem que está me vendo, me ouvindo, me assistindo, possa entender quão preciosa é a palavra de Deus, quão linda é a palavra de Deus. Quero desejar para você um dia, uma noite, uma semana, um mês abençoado. Que a paz de Deus possa habitar no seu coração. Beijo no seu coração.